Sejam todos muito bem-vindos ao Portugal e Pá, o podcast que foi criado para você que quer vir morar em Portugal, que já mora aqui e tem uma paixão pelo empreendedorismo. Hoje o nosso convidado é o Tiago Coelho. Ele é um dos maiores estrategistas do Brasil e ele está vindo para cá, para Portugal, para se consolidar. Ele é especialista em posicionamento estratégico e estruturação de marca. Tiago, é um prazer inenarrável tê-lo aqui. É isso, Muito obrigado pela sua presença. E eu não conseguiria fazer uma apresentação tão boa quanto você próprio, porque eu vejo que a tua marca... o teu branding pessoal é uma coisa que não se vê tanto, é uma coisa que a gente não consegue nomear porque não tem tantos no mercado. Você é meio que único no mercado, então por isso que eu queria passar a palavra para você próprio se apresentar para os nossos ouvintes. Muito obrigado, é uma honra, prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse podcast, não só o nosso, mas o trabalho que vocês têm feito, tem impactado muita gente e é um privilégio poder fazer parte disso. Obrigado por esse convite. E sim, meu trabalho é um trabalho bem específico, bem diferente. Tem muita gente falando hoje de posicionamento, falando sobre estabelecimento de marca, mas a maioria das pessoas esquecem um pequeno detalhe para que isso seja realmente muito bom, seja muito aprazível e faça sentido para todos. É trabalhar a marca na sua essência. Não a marca da empresa, não a marca da logotipo, não a marca do produto, mas a marca daquele que realmente representa o que é feito através daquela marca. Então, eu digo que marcas que não marcam, infelizmente, não são marcas de verdade. Então, cheguei aqui em Portugal justamente para mudar a realidade. Quero criar aí algo novo. Tenho feito isso, tem sido muito bom, justamente porque eu quero fazer com que a essência das pessoas sejam realmente aquilo que representa a marca delas. Você que já andou por tantos países, você percebeu alguma coisa quando chegou aqui com relação ao momento em que a gente está vivendo em Portugal, com relação à tecnologia, a tudo isso? Você sentiu que o campo de trabalho aqui para você vai estar muito propício ou o pessoal ainda não abraçou essa ideia do branding, da marca, do marketing? Eu vi aqui um oceano azul. A grande realidade é que Portugal, eu fiz um comparativo. Portugal é como se fosse o Brasil de 10 anos atrás. De fato, tem muitas coisas diferentes, melhores, né, até então. Todavia, quando a gente fala de posicionamento, estrutura de marca, mercado digital, tecnologia, educação, Portugal está muito atrasado. Por quê? O português, propriamente dito, ele tem uma percepção diferente da vida, né? Ele olha e diz, olha, a minha vida é muito boa, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso avançar com tanta energia, eu não preciso ser tão, como que eu posso dizer, agressivo dentro do meu negócio. Uma ganância boa também, né? Que a gente encara como uma ganância boa. Total. Aquela ambição que o brasileiro tem, eu não percebi aqui. Então, eu vejo que a possibilidade dessa realidade ser mudada, isso ser um oceano azul, não só para os profissionais como nós, mas também para as pessoas que tomarem dessa água, eu vi que ela é muito grande. Tem sido bem aceito pela grande maioria. Hoje, mais de 70% dos nossos clientes são portugueses já. Nossa conexão direta são com os portugueses e alguns brasileiros de fato. Só que o português para nós é um grande alvo, é um grande objetivo, porque a partir deles é muito mais fácil a gente atingir qualquer outra esfera. Sim. E como é que você chegou a ser o que é hoje? De onde é que vem? Onde é que começou? De onde é que vem esse menino, esses sonhos? Eu vou dizer que não tinha nenhum objetivo de me tornar a pessoa que me tornei da forma que eu sou hoje, de fato. Venho de São Paulo, né? Nascido lá em São Paulo, venho de um lugar chamado Carapicuíba, uma periferia, né? Como diz aqui em Portugal, um bairro social. E depois dos 20 anos eu migrei para um outro lugar que chama Alphaville, é o celeiro dos grandes nomes, das grandes marcas. Estou lá basicamente há 20 anos e o meu desejo simplesmente era ficar rico. Sim. Eu não tinha o desejo de ajudar ninguém, de fazer nada por ninguém, de compartilhar nada com ninguém. Eu só tinha o desejo de não ter a vida que meus pais, né, com o melhor que eles fizeram, me deram, mas eu queria ter uma vida diferente disso. Então eu comecei a fazer de tudo um pouco. Empreendi em várias áreas, em vários mercados, desde os 14 anos. Empreendendo, nunca trabalhei para nenhuma empresa, o CLT, carteira assinada, nunca, sempre empreendendo. Fui semi-analfabeto até os 21 anos e foi quando eu comecei a elevar meu intelecto, conheci uma pessoa que me ajudou, me inspirou e eu percebi que não adiantava eu tentar fazer de tudo se não fizesse algo que fizesse sentido para mim. Então eu fiz dinheiro muito rápido, mas com a mesma intensidade e velocidade que eu fiz, eu perdi
porque quando você faz aquilo que não faz sentido, passa a perder o valor. Sim. E aí foi quando eu comecei a migrar para esse mercado, né? Eu nasci no mercado de treinamento, de palco. Era o cara da pastinha debaixo do braço que batia na porta das empresas perguntando se eles queriam um treinamento para as equipes, motivacional, ativacional, de vendas e tantas outras coisas. Fui crescendo, fui avançando, eu tenho uma comunicação relativamente boa e as pessoas Modéstia. e as pessoas começaram a gostar muito do Thiago. Só que eu percebi que a vida era finita, assim como o tempo era finito. E eu comecei a ver que não dava para crescer tanto porque eu era uma pessoa só. E aí foi quando nasceu uma grande ideia de convidar alguns parceiros e amigos que faziam basicamente o que eu fazia, aplicar o método que eu aplicava, os treinamentos que eu aplicava nas empresas. Eu vendia, minha empresa vendia esses treinamentos e eu dizia, olha, com o Thiago é X, com o João, com o José é Y. E Mas a aí entrega vai ser a entrega vai praticamente. ser a mesma. E aí a empresa começou a crescer. Começamos a abranger grandes lugares, grandes empresas, grandes nomes. E eu comecei a perceber que ali tinha outras oportunidades. Então, dali comecei a locar espaços de eventos, né? Montar minhas próprias estruturas para não precisar ficar locando, minha estrutura técnica, meus times de staffs, gráfica. E aí foi quando a roda girou com muita força. Hoje, por exemplo, em Alphaville, São Paulo, que é onde está nosso maior complexo, nossa sede, 90% dos eventos que acontecem lá e do mercado de mídia e educação, alguma empresa nossa está envolvida. Sim, muito bom. E com tudo isso, você consegue definir qual é o teu país de morada hoje? Eu digo isso porque a gente fala sobre Portugal e sei que você está vindo para cá, está chegando agora Sim. aqui e pode ser que queira se estabelecer, mas o que é que você me diz sobre isso? É possível? É possível, na verdade, já me estabeleci. Eu decidi ficar aqui em Portugal, vim para ficar 15 ou 20 dias para estabelecer a empresa. Nós adquirimos um complexo no Cacém de 4.000 metros, com estúdios, espaço de eventos, salas de escritório, enfim, tantas coisas. E eu vim só para estabelecer e voltar para o Brasil, continuar a minha vida. A ideia era vir a cada 30, 40 dias para cá. E vendo essas oportunidades, vendo esse lugar, vendo esse povo, e eu disse, cara, eu quero ficar. Eu liguei para a família e disse, ó, arruma as coisas, pode vir para cá que eu não volto mais. Sim. E assim fiquei. E não tenho ideia realmente de sair daqui pelos próximos, sei lá quantos anos, só se realmente alguma coisa acontecer e mudar no decorrer desse caminho, mas a ideia é estabelecer aqui. Apaixonou, então, né? Gostei. Não queria ficar, nunca tive ideia de estar aqui em Portugal, de ter negócios aqui, de viver, nem a passeio eu quis vir, mas hoje eu vejo que eu me sinto em casa e que aqui é o lugar que eu tenho que estar. Sim, e nesse complexo, o que é que vai acontecer? O que é que eu enquanto empresa, eu enquanto pessoa que está querendo uma forma de posicionamento agressiva e que realmente conquiste o mercado, da forma como você ensina utilizando o teu método, o que é que eu encontro lá? É um leque de possibilidades. Tudo que qualquer marca, qualquer pessoa ou negócio precise para alavancar nesse mercado novo, né, que está surgindo, voltado à educação, mídia e tecnologia, nós temos. Temos lá espaço para eventos de 30 a 550 pessoas, tecnologia de ponta, LED wall, som, enfim. Temos estúdios de talk show, podcast, programas, gravamos inclusive comerciais para a TVI, programas da ASIC, enfim, algumas outras marcas. Temos lá nosso colaborativo, né? Nosso espaço creators, pessoas que querem gerar conteúdos. Nós temos espaços bem bacanas ali para que elas possam se inserir, fazer parte. Escritórios compartilhados, nossa agência de brand marketing, empresa de locação de técnica, então câmera, painel de LED, microfone, mesa de som. Senhora, Então tudo que está envolvido com o mercado de mídia, educação e tecnologia, hoje nós estamos estabelecidos ali. Muito bom. Em 120 dias. Sim, tempo recorde. E voltando um pouco mais para esse assunto técnico, já que é disso que as pessoas querem ouvir, né? O que é isso que elas querem conhecer um pouco mais seu. Porque eu sei que quando a gente está produzindo conteúdo na internet, as pessoas elas procuram nos conhecer, mas mais ainda tentar tirar tudo aquilo que é de valor da gente. E para nós que somos criadores de conteúdo, é muito bom também passar para as pessoas, gerar valor ali enquanto a gente está gravando. Mas na tua visão, o que é uma marca de alto valor? Como é que ela se diferencia no mercado hoje? Uma marca de alto valor é uma marca que marca. As pessoas estão acostumadas a fazer um comparativo de uma marca para outra
baseado naquilo que elas enxergam, na cor, na letra, na tipografia, na logomarca, mas a grande realidade é que o valor de uma grande marca está em o quanto ela marca as pessoas. Por exemplo, se eu disser para você refrigerante, vem uma marca na tua cabeça, é uma marca que marca. E é uma marca que nas tuas propagandas, nos teus conteúdos, não fala sobre o refrigerante. Fala sobre felicidade, sobre família, sobre comunhão, sobre alegria. Então, quando a gente fala de uma marca de roupa, por exemplo, uma marca de esporte, agressiva, aventureira, já vem uma outra marca na nossa mente. Então, por quê? Marcas que marcam, elas têm uma essência totalmente fora do contexto daquilo que elas vendem. Quando eu falo, por exemplo, olha, você está aqui com o teu tablet. Você está com um tablet aí, um iPad da Apple. Quando a gente pensa em iPads, em celulares da Apple, nós não pensamos simplesmente numa marca que tem qualidade em tecnologia. Nós pensamos em status, em pertencimento, em senso de comunidade, em luxo. Então, quando a gente fala em marca, principalmente nós que geramos conteúdo, nós que estamos dando a nossa cara ali, nós não falamos em marcar as pessoas com aquilo que nós entregamos, falando em produto e serviço, mas como nós marcamos essas pessoas baseado na essência daquilo que carregamos. Sim, os adjetivos que a gente consegue atribuir também, né? E se a gente fala de um profissional nesse caso? Porque tem muita gente que tem muita expertise, são Sim. ótimos profissionais, mas não conseguem se destacar de maneira alguma. O que é que você consegue trazer para eles conseguirem virar uma referência? Eles precisam ter algo chamado clareza. Tem muita gente boa no que faz, mas não é boa em falar o que faz. Não adianta você ser bom e ninguém saber. O mais conhecido sempre vai vencer o melhor. O mais conhecido sempre vai vencer aquele que entrega com maior qualidade, porque as pessoas não estão procurando qualidade até elas conhecerem aquilo que você faz. Primeiro elas conectam com você, depois com aquilo que você faz e lá no final com o resultado que você gerou. Então as pessoas estão perdendo um pouco esse feeling, estão tentando se posicionar baseado naquilo que elas fazem, não em quem elas são de verdade. Então, vou dar um exemplo aqui. Posicionamento é como eu quero que as pessoas me vejam. Se você parar, todas as pessoas que sentarem aqui na tua frente e você perguntar para elas como é que você quer ser visto pelo teu público, ela vai engasgar. E ela não vai dizer, olha, eu quero ser visto assim, e um bom nisso. Bom. Não, não. Ela vai tentar explicar para você o que ela faz para dizer para você como ela quer ser vista. E esse é o grande erro. Por isso que grandes pessoas, grandes nomes, pessoas que tecnicamente entregam muito, geram muito resultado, não conseguem ser conhecidas. Não adianta você ser bom e ninguém conhecer. As pessoas têm que te conhecer e elas só vão te conhecer se você realmente mostrar para elas como você quer ser visto. Sim. E como é que começa esse trabalho? Eu, enquanto empresário, por exemplo, eu, enquanto político, seja o que for, eu quero ter um posicionamento aqui em Portugal. Eu chego, quero conversar contigo, vou fazer uma reunião com você. Qual é o primeiro passo? A minha primeira pergunta é: o que você vende? E as pessoas vão tentar explicar a entrega que elas têm. Eu vendo, por exemplo, estou olhando aqui para móveis. Olha, eu vendo móveis, eu vendo sofás, eu vendo prateleiras, enfim. Legal, isso não é o que você vende. Isso é o que você entrega, ou o que você faz, ou a oferta que você tem. O que você vende, o que você realmente tem que fazer as pessoas perceberem é o resultado que elas buscam no conforto daquilo que você entrega. Então, se a gente falar em imóveis, eu vendo conforto, eu vendo momento feliz em família, eu vendo credibilidade de você ter uma cama boa para você dormir, um exemplo. E as pessoas não perceberam isso. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu sento diante do empresário, empreendedor, é fazer ele ter clareza do que de fato ele gera de sensação nas pessoas através daquilo que ele faz. Porque as pessoas não estão preocupadas com o produto em si, mas com a sensação que esse produto gera na vida delas, porque é isso que marca, a sensação. Então, esse é o primeiro passo, entender o que você vende não é um produto ou um serviço, o que você vende é uma sensação gerada na vida daquela pessoa, que vai gerar uma emoção, que vai gerar uma marca e ela vai ser marcada por você. Sim. E se existe uma relutância no profissional, imagina, um profissional liberal, um advogado, um dentista, um médico, seja o que for, que vai uma relutância na produção de conteúdo direta, em ele aparecer para as câmeras, como é que você resolve isso? Primeiro, fazendo ele entender que existem padrões de comportamento que está levando ele para essa percepção. Pode ter vindo de algumas experiências, pode ter vindo de alguns traumas, aí é muito mais sinapses que foram abertas de forma errada e neurologicamente está afastando ele do desejo de fazer o que tem que ser feito. Então, tento trabalhar um pouco o comportamento, mas uma das coisas que eu mais faço é dizer o seguinte, cara,
Se a vida da tua família, para ser bem rápido e dinâmico, se a vida da tua família dependesse de você fazer, você faria ou não faria? Sim. Então quer dizer que não é que você não gosta, não é que você tem vergonha, ou que você tem medo, você não tem o motivo certo para fazer. Então, acha o motivo certo e, tecnicamente falando, uma empresa, pode ser a minha ou pode ser qualquer outra empresa, vai te ajudar a entregar. Mas você tem que achar o motivo certo. Trabalhar isso dentro do comportamento, das emoções, da mentalidade, é um paralelo que vai acontecer, mas o cara tem que entender que ele só não está fazendo porque ele não quer. Ele tomou a decisão de não fazer porque ele está colocando prioridades e motivações erradas para fazer aquilo que na mente dele é certo. Sim, eu vejo que isso é um trabalho árduo com algumas pessoas, principalmente porque tem muita gente que é cabeça dura, né? E Muito, quanto muito. tempo você estipula que seja necessário para uma pessoa que não tem uma mentalidade de empreendedor para você conseguir fazer esse trabalho com ela? É uma coisa de 1 mês, 2, 3? Olha, eu não tenho um tempo exato. Vou dizer para você que não tem um tempo exato. Eu costumo dizer que 7 a 14 dias essa pessoa ela está realmente fazendo o que tem que ser feito ou ela está me odiando e nunca mais ela vai aparecer de volta lá na empresa. Porque eu vou fazer de uma forma tão intensa ela entender a necessidade que existe em ela compartilhar a mensagem que ela carrega, que ela só não vai fazer o que precisa ser feito se realmente ela não quiser. Porque tudo é parte de uma decisão, de uma escolha que a gente toma. Sempre tem duas opções, sempre tem direito ou esquerdo, frente ou atrás, cima ou baixo, quente, sempre existe. Qual que é a questão? Eu preciso entender que isso que eu preciso fazer precisa ser decidido por mim, precisa ser decidido agora e precisa ser continuamente feito ainda que eu não consiga chegar no resultado que eu estou buscando naquele momento. Então, é muito rápido para eu entender se a pessoa realmente carrega uma mensagem que vai impactar o mundo e ela precisa realmente fazer isso, ou se é mais um em meio à multidão querendo se tornar um guru da internet. E aí, se eu perceber isso, eu não perco meu tempo e também não deixo ela perder o dela, nem tempo nem dinheiro. Devolvo o que ela pagou, se ela pagou, e digo muito obrigado, te encaminho para um outro profissional que vai ser muito melhor do que eu para acompanhar você. E aí, vida que segue. Sim, tem que ter esse momento também. E com relação ao que você vê do teu método em si. Teu método ele foi criado no Brasil, não é isso? Na verdade, ele foi criado mesmo nos Estados Unidos. Sim. Né? Porque eu vim do mercado de treinamentos e eu era focado no palco e posicionamento offline, o off-marketing muito forte. Nos Estados Unidos, eu acabei me deparando, quando eu morei lá, eu acabei caindo em depressão, vivi um momento bem desafiador. E eu percebi que uma vida sem sentido não vale a pena ser vivida e o que dá sentido na nossa vida é muito daquilo que nós vivemos. Eu costumo dizer uma frase que é mais ou menos assim: as nossas cicatrizes curam as feridas de outras pessoas. E lá eu tive essa grande virada de chave, né, e comecei a compartilhar a minha mensagem e utilizar o mercado digital. Foi antes da pandemia e eu fui aprendendo muito com isso e eu comecei a trabalhar o meu posicionamento de uma forma diferente. Aí eu criei um método realmente que era funcional, on e offline. E isso foi muito bom. Depois eu fui para o Brasil novamente, veio a pandemia, eu já tinha uma afinidade boa com o mercado digital, um posicionamento bem estabelecido, eu tive uma crescente muito boa, então eu fiz uma adaptação nesse método e nos últimos 5 anos nós crescemos aí mais 300%. Sim. E dentro desse método existe um grau de adaptabilidade entre países ou você acha que crescer e construir uma marca no Brasil ou em Portugal vai ser o mesmo caminho? É a mesma coisa porque marcas são pessoas, pessoas seguem padrões. O cérebro do português, do brasileiro, do americano, do indiano é o mesmo cérebro. Só seguem padrões culturais diferentes. O que a gente precisa? Ter a comunicação certa para cada cultura, mas a forma de fazer é a mesma. Sim, exato. Tem algum caso que você acha que marcou aqui em Portugal ou lá no Brasil, na sua trajetória, tenha marcado assim para você que você possa contar, compartilhar com a gente a história? Tenho sim. Tem um que é bem legal. O nome dela é Teca. Hoje ela é vereadora numa cidade do interior do Paraná, perto de Londrina, se eu não me engano. E ela estava passando um momento muito desafiador. Ela vendia chips, essas batatinhas chips que faz caseira, sabe? Ela tinha uma maquininha pequenininha e de repente veio a pandemia e essa mulher entrou em desespero. Não tinha como sustentar a família, filho pequeno, neto, enfim. E o que aconteceu? Ela acabou se conectando comigo através de uma pessoa que disse, olha, eu fazia muita live na época, faz anos que eu não faço live, mas na época eu fazia muita live, e ela disse, olha, entra na live desse cara.
Ele fala muito sobre posicionamento de marca, sobre estruturação de um negócio, utilizando o mercado digital e tal. E essa mulher entrou e, moral da história, pegamos o que ela tinha, que era aquela maquininha, pegamos ali o contexto de vida dela, posicionamos ela de uma forma muito rápida, prática. Ela dizia que ela era analfabeta digital. Teca, um beijo, viu, Teca? Tomara que você esteja assistindo. Foi uma honra participar disso contigo. E aí, o que acontece? E ela começou a se estruturar, se posicionar, ajudamos ela a criar um produto bem dinâmico ali para ela conseguir sustentar a casa, a família. Ela começou a avançar, começou a crescer, montou uma estrutura maior, criou vários tipos de projetos voltados para a área da educação. Isso foi 2021. No final de 2021, ela foi chamada pelo Sebrae. 2022 para 2023... Não, foi 2022. 2021 para 2022, ela foi convidada por um partido para sair candidata à prefeitura. Se eu não me engano, a prefeitura não, a vereadora da cidade. E, enfim, hoje ela é política, se tornou vereadora, tem uma vida muito boa e partiu de um posicionamento pequeno baseado em algo que a gente compartilhou com ela. E que ela tinha nas mãos, né? Porque vocês utilizaram o que ela tinha, isso que é importante, que as pessoas Sempre está saibam. dentro. É que as pessoas querem procurar fora uma coisa que está dentro delas. Sim. E para você que veio empreender aqui em Portugal, qual seria um conselho que você daria para aquela pessoa que está lá no Brasil ainda, pensando em vir para cá? Boa. Cara, não desiste. A questão é, você pode empreender em qualquer lugar do mundo. Você pode empreender no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Venezuela, onde você quiser. Você só precisa de 3 fatores. Fator 1, clareza, de fato, daquilo que você carrega como mensagem, como produto, serviço, solução, remédio para a dor de alguém. Você tem que ter claro isso daí, para não chegar nesse outro país, nesse outro lugar e começar a procurar o que fazer. Não vai na onda, não vai no efeito manada, não é porque está dando certo com que vai dar certo com você. Procure clareza naquilo que você quer entregar. Segundo ponto, se posicione em cima disso que você está entregando. Um exemplo, cheguei aqui fazem 120 dias. Dia 1º de janeiro desse ano, eu estava pegando um avião, todo mundo em casa almoçando, aquela coisa linda de família. Eu disse, obrigado, gente, um abraço, até a próxima, daqui 20 dias eu volto. E cheguei aqui. Do dia que eu coloquei os pés aqui, eu me posicionei exatamente como eu queria que as pessoas me vissem, porque eu tinha clareza do remédio que eu era para a dor dessa geração, desse país, das pessoas aqui. E quando você tem clareza o segundo ponto é, se posiciona em cima disso, as pessoas vão reconhecer em você a solução de um problema que às vezes elas nem sabem que tem. E terceiro, não desista. Vão vir pessoas que vão dizer que você não é bom, vão ter pessoas dizendo que aqui não funciona aquilo que você trouxe, tem pessoas que vão puxar teu tapete, que vão falar mal de você, e assim, prego que se destaque é martelado. Então, não desiste, persevera, permanece, continua, porque se você tem clareza, está bem posicionado, é questão de tempo para você romper. E a intensidade distorce o tempo. Sim, muito bom. Nossa, cara, você parece parece uma aula daquelas muito boas que a gente assiste e diz assim, nossa, tem muita coisa para anotar aqui, entendeu? Então, vão anotando aí, galera. Eu vou tentar não tomar tanto tempo dele aqui, mas puxar o máximo que eu puder. Fica à vontade. Pode torcer o pano, como diz lá na minha Sim, terra. sim. E para quem quer vir para Portugal, construir uma história de sucesso, vindo para cá, esse é o momento ideal? Existe um momento ideal? Quando é que você enxerga um momento ideal para ter sucesso em algum lugar, seja no Brasil, para começar o seu próprio negócio? Não tem momento certo, né? Eu acho que o momento ideal é o momento que você decide fazer diferente. Decide fazer o que tem que ser feito, né? Eu costumo dizer que é o que separa homens de meninos, mulheres de meninas, é algo chamado processo. Porque o processo é o caminho mais curto para o sucesso. Só que as pessoas são malucas para encontrar atalhos para um sucesso que é um pseudo-sucesso. Na verdade, aquilo que é sucesso para você talvez não seja para mim. E as pessoas não entendem isso. Então, qual que é o momento exato para se fazer qualquer coisa? O momento que você entende que aquilo que você carrega pode fazer diferença na vida de alguém. Então, começa. No meio do caminho você vai melhorando e depois que você vai melhorando, você vai ficando cada vez melhor, se tornando um especialista, mas tudo parte da decisão de eu não aguento mais ter a vida que eu tenho, fazer o que eu faço e guardar dentro de mim aquilo que eu preciso compartilhar com as pessoas lá fora. Então, o momento certo é o momento onde a gente decide não viver mais a vida que a gente vive. Sim, se incomoda, né, com isso. Total. E eu vejo que você tem uma agenda vasta aqui na Europa, tá fazendo Suíça, um monte Tô indo agora, esse final de semana eu tenho
três dias de evento na Suíça, são eventos, vai ser Genebra e Zurique, e voltando, eu já tenho uma pré-agenda que eu ainda não firmei, não finalizei, que é Onboard, que é um evento que vai ter da diplomacia civil, né? Vão ter políticos do mundo todo, primeiro-ministros, governantes, governadores, vereadores, enfim, empresários de todas as esferas. Sim. Então, eu estou ainda formalizando, porque são 9 dias, né, dentro de um navio, e eu tô encaixando. Depois, por meio do mês, eu tenho França, temos Inglaterra e talvez Brasil. Eu tô relutando ainda para ir no Brasil. Eu tô com medo de chegar no Brasil e não voltar, dizer não, eu quero ficar no Brasil. Então eu tô meio relutante, mas esse mês tá bem legal. E Sim. Temos agora pro mês, né, abril tá bem legal, maio também, a agenda tá bem robusta. Até o final do ano nós temos agendas praticamente na Europa toda. Graças a Deus. E como é? Tem um tema específico essas tuas palestras ou você vai definir de acordo com o evento? Como é que funciona isso? Vai muito de acordo com o público. Eu costumo dizer que de culinária metafísica é o que me convidarem, eu vou lá e falo, e vou falar com maestria. Mas o meu desejo é compartilhar essa mensagem realmente das pessoas terem uma vida com um pouco mais de sentido, e para que isso aconteça, elas precisam se posicionar sobre aquilo que realmente faz sentido, impulsiona e motiva a vida delas, para que elas cresçam, vençam e cada vez se tornem mais relevantes. Sim. Quando você conversa com alguém que está na sua frente, assim, seja um cliente seu, ou então quando você está mesmo ali no Instagram, passando por alguns profissionais, tem algum erro que você consegue identificar que seja um erro assim mais gritante, que você possa dizer, fujam disso? Fujam do anonimato. Fujam do anonimato. Sabe o que acontece? Ninguém é feliz escondido debaixo da cama. Ninguém cumpre teu propósito na Terra deixando guardado aquilo que tem de mais valioso, né? Tem um livro que eu gosto muito, esse livro diz o seguinte, que uma lâmpada não se coloca debaixo da cama, mas se põe no lugar mais alto da casa para que ela possa iluminar tudo. As pessoas não entenderam que elas são lâmpadas para essa geração. Cada um de nós carregamos uma mensagem, e essa mensagem vai impactar uma esfera social, e essa esfera social impacta outra, e quando a gente quer mudar o mundo lá fora, a gente muda o mundo aqui dentro. Quando eu mudo esse mundo, o mundo à minha volta muda também. Então eu digo que nascemos para gritar o mais alto que a gente puder, aquilo que queima e arde no nosso coração, e as pessoas falham nisso, deixando para outros fazerem aquilo que elas foram chamadas para fazer. Sim. É uma missão própria, né, de cada um. Sim. Eu vejo que, para nós, eu sou espírita, né, tenho o espiritismo, o kardecismo, para mim como uma grande escola, e tem algumas passagens, algumas perguntas do livro dos Espíritos que eles falam que aquela pessoa que ela fica reclusa, que se esconde, que não fala com ninguém, que ela não faz o mal para ninguém, mas que ela também está se abstendo de fazer o bem, ela também não é tão bem vista assim aos olhos de Deus, justamente Sim. porque ela está se negando a fazer aquilo. Aquela pessoa que faz voto de silêncio, por exemplo, está negando a trazer aquela palavra, aquele conhecimento que tem dentro da sua cabeça, negando passar para outras pessoas. Total. Tem uma fala muito boa, eu ouvi de um amigo meu que é espírita, e coincide muito com uma fala bíblica também, que diz o seguinte, que aquele que pode fazer o bem e não o faz, erra 2 vezes. Erra Exato. Mais do que aquele que está fazendo o mal, propriamente dito. Né? Porque nós nascemos para ser frio ou quente. Quem é mais ou menos, quem é morno, não contabiliza. Não está em lugar nenhum, então já perdeu, né? Então eu acho que isso é muito interessante. Sim. E a gente tem essa chance, né? Hoje em dia, com tudo que a gente tem à nossa disposição, a quantidade de formas que a gente tem de fazer o bem para as pessoas sem dar uma esmola, né? Fazendo realmente alguma coisa que faz com que a gente tenha cada dia mais tarefas a serem cumpridas, e quando a gente se esquiva de alguma dessas tarefas que Deus colocou na nossa vida, a gente acaba por pecar também. Sim, faz sentido. E me diz uma coisa, onde é que as pessoas elas podem te encontrar, Tiago, a partir de agora? Instagram, como é que você quer ser encontrado pelas pessoas que estão te assistindo? Maravilha. No Instagram, Thiago Coelho X, Thiago com TH, THI, né? Thiago Coelho X. E nós estamos começando um projeto incrível, um projeto novo aqui para Portugal, um projeto no YouTube. Tiramos todas as nossas contas, tínhamos algumas outras contas muito volumosas no YouTube, e decidimos criar uma conta portuguesa, uma conta Tuga, Sim. do zero, e começar a compartilhar aquilo que a gente carrega. Realmente um experimento social nosso para a gente mesmo, não é nada que a gente quer provar para o mundo, mas nós temos convicção de que podemos fazer a diferença. Então, lá no YouTube você me encontra da mesma forma, Thiago Coelho X, só que na frente do X tem PT.
Thiago Coelho X PT no YouTube, Thiago Coelho X no Instagram. É isso. Tiago, não tenho nem palavras para agradecer, isso, cara. honra. Muito obrigado e foi um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu. Saiba que precisando de mim, do nosso estúdio, né? Quero agradecer ao estúdio Joana Marques por ter proporcionado esse podcast aqui pra gente, para cada um dos que estão trabalhando aqui com a gente. E, Tiago, sensacional a sua história, cara. Gratidão. Eu desejo muito sucesso. Espero que em todas as viagens que você faça, você se apaixone por esses países, não como se apaixonou por Portugal, porque a gente tá precisando de você aqui, mas que seja muito bom e que Deus te abençoe nessa trajetória. Amém. Muito obrigado. Foi uma honra e um privilégio. Até a próxima, pessoal. E nos próximos episódios estaremos trazendo pessoas, ícones tão fortes como o Thiago Coelho para brilhantar aqui. Espero que vocês nos acompanhem em cada um desses episódios. Fiquem com Deus e até a próxima.